chegamos, né? Então, não montamos os circuitos, mas a ideia seria que saísse de um circuito igual a esse, né? Em que eu tinha lá a soma de produtos, por exemplo, né? E chegasse, através daquela simplificação, em alguma coisa aqui menorzinha, né? Então, ao invés de usar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portas Z, eu utilizaria somente 4 portas Z, né? E uma porta O aqui de 4 entradas, e não uma porta O aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entradas, né? Então, o circuito aí já ficaria mais simples. Então, essa é a nossa ideia aí, né? Mas o que a gente quer? Eu quero, né, discutir aí um método mais fácil, mais amigável aí para que a gente possa trabalhar essa simplificação. Tá bom? Essa é a ideia da aula de hoje. Teoricamente, isso aqui nós vimos tudo na aula passada, né? E aí hoje a gente quer trabalhar com esse cara aí que chama-se mapa de Carnot, ou mapa de Veit Carnot, ou mapa VK, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar qualquer tabela verdade para um conjuntinho, né? Um conjuntinho gráfico que a gente montou aqui de uma forma diferente. Então, a ideia é utilizar, né, esses conjuntinhos gráficos de forma que eles nos ajudem aí a facilitar, né, a visão, né, do nosso circuito, de como a gente pode simplificar, né? Então, cada saída lá, né, que eu queira trabalhar vai usar uma tabela de Veit Carnot. Então, aqui eu tenho as variáveis. Então, eu tenho a minha variável x, a minha variável y. A variável x aqui está valendo 0 e aqui a variável x está valendo 1, né? Então, essa coluna onde ele é 1, né, ela é x. E, obviamente, a coluna aqui onde x é 0 é o x barrado, né? O mesmo vale para y, eu tenho uma linha em 1, em 0, uma linha em 1. E aqui eu vou colocar os resultados, né? Aqui eu vou colocar os resultados aí de uma tabela. Então, se tiver uma tabela de só 4 entradas, ela vai aparecer aqui essas 4... Perdão, só 2 entradas, x e y. São 4 linhas, elas vão aparecer aqui dentro dessa tabelinha, né? Então, eu vou transcrevê-la para cá, né? Se eu trabalhar com 3 variáveis, então o que ocorre com 3 variáveis? A colocação aqui da linha em cima, ela tem que seguir essa regra aqui, ó, né? Que é o que a gente chama de contagem a lá código Gray, né? Então, o código Gray, né, um código que a gente vai trabalhar ainda, vamos ver se a gente trabalha hoje ele, né, para a gente brincar um pouquinho. No código Gray, sempre que eu mudo de linha, eu só tenho uma única variável de entrada variando, né? Então, de linha para linha, eu só tenho um cara variando aí, né? Então, essa que é a ideia, né? Então, ó, o que acontece aqui, né, se eu tenho 3 variáveis de entrada, então eu tenho as variáveis x, y e z. Então, né, em um conjuntinho aqui eu vou colocar 2 variáveis, tá bom? E como é que ela vai ser colocada? 0, 0, 0, 1, até aí tudo bem. Depois, ó, 1, 1. Então, não é a contagem, né? 0, 1, 2, ó, o 2 está aqui, ó. O 2 está aqui. Então, veio 1 aqui na frente, ó. Por quê? Porque de uma linha para outra, então, de uma coluna para outra, perdão, eu só posso variar um único bit. Então, de 0, 0 para 0, 1, mudou o quê? O y, né? Que ele mudou de 0 para 1. Depois de 0, 1 para 1, 1, quem que mudou agora? O x. Né? Então, o x foi de 0 para 1. Depois de 1, 1 para 1, 0, o que acontece? Muda só o y, né? Que mudou de 1 para 0. E essas tabelas verdade, né? Esses mapas de Carnot, perdão, elas se conectam. Então, é como se eu tivesse aqui, deixa eu colocar aqui, ó.
como se eu tivesse aqui, ele voltasse o 00 aqui, ó. Então ele vai e continua aqui como se eu tivesse. Então é como se esse lado aqui, do lado direito, tivesse emendado aqui com o lado esquerdo. Para mim vai estar tudo coladinho, como se fosse um rolinho aí esse negócio, né? E o Z fica 0 e 1, né? E eu vou passar minha tabela daqui para cá, né? E aí eu vou analisar. Você vê que onde, ó, ele diz que esses dois aí, ó, são x. Por quê? Porque a minha variável x é 1 e 1. Aqui embaixo, ó, onde está a variável y? Justamente nas duas colunas do meio, né? E assim por diante. Bom, aí para 4 variáveis é a mesma coisa. Então o que eu fiz aqui na primeira linha, eu vou também fazer na coluna, né? Então eu tenho lá a variável w, x, y, z. Então vai na sequência, 0, 0, 0, 1, aí ó, 1, depois um 0. Então troca aqui, tá? Mesma coisa aqui para a linha. Oi. Dá licença. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Aí o senhor colocou 1, então não seria 11? Não, não é 11, é sempre 1, né? Sempre 1, né? Falando em binário, não convém falar 11, não. Sim, não, isso aí que eu queria ver com o senhor. Obrigado, professor. É que o Edson me chamou aqui, tá com dúvida, ele tem vergonha de chamar o senhor, aí ele, Rigiero, eu entendi que isso, que aquilo, aí eu falei, não, vou perguntar pro professor, então. Assim, aqui de início, a coisa fica meio, poxa, professor, eu não estou entendendo, realmente a coisa fica meio, né? Ô, professor, é só o senhor falar pra ele que essa daí eu já usei, professor. Essa piadinha não cola mais não, professor. Ô, Ramo, deixa ele. Um dia ele aprende, deixa ele. Então, quando a gente for trabalhar com ela aqui, acho que vocês vão entender mais fácil, né? Beleza? Então, né, mas a mesma coisa acontece aqui, né? Tanto nas linhas como nas colunas, tá? Então ela vai do mesmo jeito. Então, quando eu for olhar aqui as linhas, ele vai lá 0, 0, 0, 1, 1 e 1, 0, né? E ele tem a sequência aqui, né, das linhas da tabela verdade, né? Então esse cara aqui já está trazendo aqui em azulzinho, ó, aqui, ó, quais são as linhas da tabela verdade. Então, se você ver aquela de só duas variáveis, aqui bem a primeira aqui, ó. Então você vê azulzinho lá, ó. 0, 1, 2 e 3. O que é isso? É a linha da tabela verdade que você vai passar para cá. Tá bom? Aí, vamos supor que você tem aí, por exemplo, aí depois da de 3, ó, ele tem lá, ó, linha 0, linha 1, depois a 2 e a 3, depois vem a 6 e a 7, e aí a 4 e a 5. E aí na de 4 é um pouquinho, né? Então vem a linha 0, 1, a 2 aqui embaixo, a 3 em cima. Depois tem 4, 5, 7 e 6. Aí a 8 está lá à direita. 8, 9, a 10 embaixo, 11 em cima. Aí depois você continua. 12, 13, 14 lá embaixo e 15 em cima. Então ele já está colocado de um jeito para poder agrupar e sair, né, uma coisa interessante, tá bom? Então, ó, exemplos aí de representações aí, né? Então, nessa primeira aqui, ó, você tem o quê? Você tem só esse cara aqui, ó, valendo 1, né? Só tem esse cara valendo 1. Então, quando você faz um grupo desse cara aqui, então você vê lá, ó, F, né, no caso A lá, é somatório de x e y em 3, né? Então só tem um aqui, né? Então ele é justamente x e y, né? X e y. No exemplo B aqui, ó, ele está falando, ó, F é a somatória de x, y, z na casa 0. Então, ó, na casa 0 eu tenho 1 aqui, ó. Na casa 0. Na casa 3, então tá ó, aqui a casa 3.
Na casa 4, olha, a casa 4 está aqui, ó. Casa 4. Depois a casa 6 e 7. Aí tem aqui a casa 6 e a casa 7. Tá? Então, qual que é a ideia? Você vai lá na tabelinha verdade, ou nessa função aí, já dessa forma aí somatória, e vai colocando ali, né, ou na de produtória, vai colocando ali onde estão os uns. Tá bom? E lembre-se sempre que ele está, né, nessa ordem aí um pouquinho trocada, né? Então ela tem uma linha e uma coluna trocada. Então você tem lá, por exemplo, no 6, né? Você tem lá que essa função dessa de 4 ela é a função de W, X, Y, Z. Então não convém a gente mudar a ordem, né? Então convém a gente pegar a tabela do jeito que está e colocar aqui mais ou menos na ordem. Dá até para fazer uma inversão aí, mas, né, fazendo uma inversão, essas casinhas mudam de lugar, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? E então vamos lá, ó. Então eu tenho lá, ó, ele vai ser a soma de 1, então tem lá, ó. Aqui, ó, ele colocou a 1 aqui. 2 e 3, então tá lá, ó. A 2 está aqui e a 3 está logo na sequência, logo em cima. Fechei minhas 3 lá. Depois, casa 5. Então eu vou lá, ó, 0 na casa 4, casa 5 tem 1 aqui, ó. Depois a casa 6 não tem nada e a 7 tem 1, olha lá. Então eu vou lá e coloco na casa do 7. Depois ele coloca na casa 11 e na casa 13. A casa 13 está até circulado aqui, ó, casa 13. E a casa 11 tem 1 aqui também. Tá? Então tá lá, já fez ali né? Já passou, por exemplo, de uma função em termos de somatória para minha tabelinha verdade. Ok? Beleza? Dúvidas, turma? Tranquilo, então. Então, cada célula, né, ela é um min-termo, um max-termo. Tá? Cada célula é um min-termo, um max-termo. Professor, eu sei que se não for pedir demais, tem condições de o senhor retornar esse outro quadro, para explicar de novo? Tirar algumas dúvidas aqui. Esse último quadro aí que o senhor estava explicando. Deixa eu tirar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Então, esse último quadro, cadê minha caneta? Tá aqui, ó, minha caneta. Então tá aqui, ó. Então nesse último quadro aqui eu tenho o quê? Eu tenho 4 variáveis, né? Que é a variável W, X, Y e Z. Qual é a função que ele está passando lá para essa tabelinha de Carnot aqui, né? Então, imagina a sua tabela verdade, só que agora eu vou ter que passar o que está naquela tabela verdade para a tabelinha de Carnot. Então ele diz, ó, onde que são uns aqui, né? Então F é uma somatória das variáveis W, X, Y e Z, onde eu tenho, né, primeiro, a linha 1. Então você vai lá, ó, o 0 não, a linha 1. Opa, coloquei o 1 aqui, ó. Depois eu tenho lá o 2, ó. Aí eu tenho, opa, isso aqui é 3, o 2 está aqui embaixo. Então coloca 2, está aqui. Então, coloquei o 2. Aí eu tenho que colocar o 3 também, ó. Na sequência, o 3 está em cima. Né? Então, lembra que ele vem lá. Linha 0, linha 1, linha 2 aqui embaixo e depois linha 3 sobe. Então, por quê? Porque pulou, né, a sequência. A sequência está lá. 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 1, 0. Né?
Então colocamos lá 1, 2 e 3. Agora eu quero colocar na 5. Então eu tenho lá, ó, a 4 não, a 5. Coloquei na 5. Na 6 não, na 7. Ó. Então a 6 está aqui embaixo, ó, levou um 0. E a 7, opa, ó, levou uma umzinho aqui, ó, do 7. Ó. Depois eu tenho a casa 11, né? Então você vê lá, ó, 7. Onde está o 8? Opa, o 8 está lá na direita em cima. 8, 9, 10 aqui embaixo e a 11, ó. Então o 11 levou 1. Por quê? Porque estou especificando aqui que leva 1. Depois a 13. Então vamos lá, ó. Na sequência aqui da 11, vem a 12, a 13, ó. Então a 13 leva 1, beleza. A 14 está aqui embaixo e a 15 está aqui. Mas só levou 1 quem? Quem estava especificado aqui, ó. Então é aquele negócio. Peguei da minha tabela de verdade e coloquei aqui, tá? Tudo bem? Beleza, então. Depois, conforme a gente vai trabalhar isso, ele a gente vai sempre melhorar aí, tá? Bom, então, cada célula, então, né, é uma linha daquelas, então, que eu vou atribuir ou um mintermo ou um maxtermo. Tá? Então, cada célula dessa é um mintermo ou um maxtermo. Então, no caso aqui, vamos supor este 1 aqui, ó. Né? Neste 1. Quem que ele pega lá? Ele pega W, X, Y, Z. Então, se você olhar aqui em cima, ó, o W é 1, então ele é W. O X é 0, então X barrado. Aí, na coluna, o que eu tenho? Y e Z, ambos em 1. Então, o Y e o Z. Então, este conjuntinho aqui é o cara que está nessa célula aqui. Né? Então, vamos pegar uma outra célula. Vamos pegar essa célula aqui, por exemplo. Nessa célula, olha lá, quanto vale o W e o X? 0. Né? Ambos valem 0. Né? Ó, se eu olhar para cima, ó, meu W é 0 e o X é 0. Então, o W, se ele é 0, ele leva barra. O X também, se ele é 0, ele leva barra. Aí, olha para a esquerda. Y e Z. Quanto vale Y, quanto vale Z? Y vale 1, não é isso? Y vale 1. E o Z vale bolinha, 0. Né? Então, o meu Y, como ele vale 1, ele não leva barra. E o Z Leva a barra. leva a barra. Por quê? Porque ele é 0. Ok? Então, esse é o meu produto ali que corresponde àquela linha. Né? O produto que corresponde àquela linha. Obviamente, você pode fazer ele em termos de soma também. Né? Em termos de soma também. Então, se tivesse um 0 naquele local, né, ele seria W ou X ou Y barrado ou Z. Né? Então, seria diferente. Mas posso trabalhar em termos de mintermo e maxtermo. Duas células são adjacentes, né? Então, célula adjacente. Duas células são adjacentes, elas diferem de apenas um valor na variável. Né? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho, né, adjacências entre as bordas. Então, se eu olhar aí, ó, né, então eu tenho aqui, ó, nessa célula aqui, mais superior à direita, ela é uma célula que tem 0. Mas se você olhar para a esquerda, eu tenho um único cara variando, né, que é quem? É o X, né? Ele variou de 0 para 1. Se você olhar à direita, então lembra que eu falei aqui, à direita eu tenho o cara valendo 0, 0. Ou seja, só tem um cara variando aí
né, que é justamente o W, que foi de 1 para 0. E assim vai, né? Se você descer aqui também, né, e assim vai, tá bom? E adjacências, né, são grupamentos, né, que eu vou pegar sempre ou retangular ou quadrado. Então, sempre os meus grupamentos eles vão ser, né, ou retangular ou quadrado. E sempre vai ter 2 elevado a n células adjacentes. 2 elevado a n. Então, o n é inteiro, né? Então, pode ser um grupo de 1, grupo de 2, grupo de 4, grupo de 8 e no máximo aqui grupo de 16, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e 2 elevado a 4. É sempre interessante fazer sempre os maiores grupos possíveis, né? Sempre quanto maior o grupo, maior a simplificação. Tá? Quanto maior o grupo, maior a simplificação. Então eu quero fazer todos os grupos sendo sempre o maior possível, né? Sempre o maior possível, tá bom? Aí a gente vai brincar aí com esses grupos aí.